Olá, hoje nós vamos conversar sobre saúde, mas eu queria convidar você a entender, dentro de uma unidade referenciada, especializada aqui de Bauru, como funcionam as relações, inclusive, de gestão e de prestação de serviços nesta área. Para isso, nós vamos conversar com a diretora executiva do Hospital Estadual de Bauru, HEB, Débora Maciel Cavalcante Rosa. Obrigado por atender o nosso convite aqui da TV Câmara. Eu que agradeço o convite para poder a gente esclarecer um pouco a população dessas relações que são tão discutidas hoje em dia. Para a gente entender essas relações, eu vou tentar fazer um papel didático aqui, até para fundamentar essa questão e você que é usuário entender quais são as obrigações de cada um dos atores desse sistema. O hospital acaba de completar 15 anos, ele tem consolidado uma função dele especializada, referenciada, regional, que cobre 38 municípios, mas boa parte dos usuários, até por uma questão emocional do dia a dia, chega na porta de entrada e quer ser atendido, mas não sabe como funciona isso e também não sabe exercer seu papel em função da desinformação. Quando estamos falando de contrato de gestão do governo do estado, como a OS, a FAMESP, para o Hospital Estadual de Bauru, estamos falando de que tipo de relação, para quais serviços? Bom, o Hospital Estadual, ele atende, como você disse, 38 municípios, só para a gente localizar geograficamente, que são as regiões de Jaú, de Bauru e de Lins. Ok. Mas ele pode estender o atendimento dele até 68 municípios que fazem parte do DRS 6, que é o Departamento Regional de Saúde 6, que aí acaba englobando a região de Avaré e Botucatu. Tá? Então, para algumas situações em que não consiga essa referência nos outros 30 municípios dessas outras duas regiões de Avaré e Botucatu, acabam vindo os pacientes também para cá para a gente poder atender. Tá? Então, o Hospital Estadual é um hospital que ele foi considerado pela Secretaria de Estado como estruturante. O que é isso? É um hospital que é de referência para alta complexidade. Então, nós temos serviços, por exemplo, de hemodiálise, cirurgia cardíaca, unidade de queimados, ortopedia. Então, tem vários serviços ali dentro que tratam de patologias mais complexas. O que é isso? Aquilo que não é passível de se resolver em locais menores. Então, você tem os hospitais aqui na região que podem fazer o atendimento, os hospitais Santas Casas, em si municipais, mas que eles não conseguem resolver todos os problemas daquele paciente, que é extremamente complexo, precisa de uma infraestrutura mais qualificada e mão de obra qualificada. Então, esse é o papel do hospital. Esse papel do hospital é definido pela Secretaria Estadual de Saúde ou pela Fundação? Pela Secretaria de Estado, né? Então, a Fundação, ela tem o papel de administrar e gerenciar o contrato de gestão. Então, quem define o perfil, qual é o tipo de atendimento, quanto de atendimento vai ser feito, é a própria Secretaria de Estado. Mas cabe a nós cumprir aquele contrato. Como aqui a FAMESP também presta serviço em outros hospitais, eu citei aqui a questão da desinformação, lógico, como um elemento para colaborar nisso. Não é incomum as pessoas acionarem, por exemplo, a imprensa e, sem ter essas informações na mão e saber como funcionam, confundir esses papéis. Tem alguns serviços também que, embora não seja de referência de alta complexidade, eles são na mesma área prestados por uma ou outra unidade, é muito comum. Esse tipo de desinformação acaba prejudicando o papel de vocês, da comunidade, em entender o perfil do hospital e dessas relações? Sim, eu acho que é bem complicado, né, quem não conhece a área da saúde entender a hierarquização. Né? Então, você tem esse desenho pelo próprio SUS de quem é responsável por cada bloco, segmento de atendimento. Né? Várias pessoas perguntam, por exemplo, assim, por que no hospital não tem um pronto-socorro? Né? Então, por quê? Porque a pactuação que se tem desse Sistema Único de Saúde do SUS foi que essa parte de urgência, emergência e atendimento básico ficasse sob responsabilidade dos municípios. Então, por isso que não tem no Hospital do Estado, foi desenhado dessa forma, mas que não pode também de não ter uma integração entre eles. Claro. Né? Então, por isso que a gente tem uma central reguladora de vagas, tanto para a parte de urgência e emergência, quanto para os atendimentos, os agendamentos de consultas e exames, para fazer essa interligação. Nem sempre é fácil, porque realmente a gente vê que a população está envelhecendo mais no nosso país, está demandando mais serviço de saúde e a gente não está conseguindo acompanhar no próprio
papel, né, o desempenhado assim pelo Sistema Único de Saúde, esse envelhecimento e essa demanda por serviços. Então a gente vê muita demanda para uma oferta não necessariamente à altura do que está sendo procurado. E nos últimos tempos, ainda para piorar, né, a gente teve essa crise muito grande, né, econômica aqui no país, e que muitas pessoas deixaram de ter um plano de saúde, né, e usar a saúde suplementar. Então você, além disso tudo, você teve um aporte muito grande de usuários dentro de um sistema que não estava preparado para todo esse suporte desse atendimento. O deslocamento visível dos dados do número do sistema privado para o sistema público, Isso. O cobertor já é curto, aumentando essa demanda. Isso, ficou um pouco mais complicado. Tá. Para a gente explorar um pouquinho mais a vocação e o perfil definido, então, pelo governo do Estado para o HEB. Ele tem uma série de áreas de alta complexidade que ele atua, doutor. Sim, então, como eu disse, a parte de hemodiálise, oncologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia cardíaca em si, são as áreas que a gente tem como de alta complexidade. Mas é lógico que não só a alta complexidade é atendido por nós, a média complexidade também está lá dentro no atendimento. É que esse hospital estruturante, ele tem que atender a alta complexidade. Okay. Mas os outros hospitais que a gente tem aqui na região, eles atendem média complexidade. Né? Então, só quando não dá para atender que acabam trazendo para nós. Aí já entra o primeiro dado que eu cito de desinformação, vou repetir ao longo do programa aqui. O paciente que está do lado de cá, ele está doente, ele não conhece primeiro esse perfil, então ele fica achando que ele tem que ter a vaga nesta unidade, não é assim que funciona o jogo. Agora, os atores, quem define esses tipos de serviços de todas as especialidades, de acordo com a demanda, há um colegiado de secretários municipais que sentam e pactuam isso junto ao governo do Estado. Sim. Então, aqui no próprio DRS, nós, enquanto prestadores de serviço, também participamos dessas reuniões que a gente chama de grupos de trabalho, em que você tem os representantes de todos os municípios nesses colegiados, dividido pelas regiões, de Bauru, Jaú e Lins. Okay. Então, mensalmente, eles se encontram e discutem todas as necessidades de cada município e tentam equalizar esses problemas entre oferta e demanda. Claro. Então, eles trazem informação do que está sendo corretamente atendido ou o que tem necessidade e que não tem a saída realmente para aquele tipo de atendimento para a população, para os munícipes dele. Isso é discutido junto ao Departamento Regional de Saúde, que é quem vai levar para a Secretaria de Estado da Saúde essas informações para modificar o desenho do perfil de atendimento de cada serviço administrado pelo OS. Por isso que não é tão simples e automático assim a discussão, e não é numérica também, só absoluta, a discussão que a gente faz aqui como leigo da necessidade de vagas hospitalares, né? Tem dados técnicos que são parâmetros referenciais básicos que a gente utiliza para saber o número de leitos de internação em Bauru é inferior ao critério utilizado pela Organização Mundial de Saúde, mas tem que levar em conta, obviamente, as particularidades. De qual especialidade nós estamos falando? Sim. Que pode ocorrer de ter uma, eventualmente, que está preenchida e outra que está mais defasada. Exatamente. Então, essas conversas é exatamente para a gente conseguir acertar os pontos do que a gente entende que tem uma oferta maior do que a demanda ou uma demanda maior do que a oferta. Né? Então, essas reuniões mensais a gente ajusta e a parte, vamos dizer assim, menos difícil de se ajustar é a parte ambulatorial. Né, que você tenta ajustar, vamos dizer, tem uma especialidade que está sobrando vaga. Ok. Eu, enquanto gestora do serviço, daquele contrato, eu não posso deixar essa ociosidade que a gente chama, que é a falta de pacientes precisando desse atendimento. E eu tenho que transformar aquilo no que o município precisa, no que a região precisa. Não é só um município, todos eles. Só que, infelizmente, o que a gente vê é que fala, nossa, mas por que então tem um monte de especialidade com filas? Porque a gente não tem um número de consultas que consiga abarcar toda a necessidade dessa região. Okay. Então, a gente vai, sempre leva isso para a secretaria, lógico que a gente participa falando da nossa realidade, o que a gente está vendo lá dentro, que tem mais necessidade de uma ou outra consulta, mas realmente essa mudança do contrato, ampliação do número de consultas ou mudança do perfil não é feita por nós enquanto prestadores de serviço.
porque nem poderíamos, né? Quem Claro. vai fazer isso é o próprio DRS, em conjunto com a Secretaria de Estado, levando o que o colegiado de municípios levou para ele. Outro dado para as pessoas entenderem, tem esse colegiado de municípios, os prestadores de serviço como hospital participam, mas eles que definem a demanda e o Estado faz essa distribuição nos contratos de gestão com organizações sociais, via de regra, né? Tem outros elementos, outros atores no sistema, de acordo com essas divisões macro-regionais dos municípios. O ator da Central de Regulação de Vagas, que a gente chama de CROSS aqui, também é um ente contratado pelo governo do Estado, é um prestador de serviço, tal qual o hospital. Sim, a CROSS é gerenciada por uma OS também, né? Administrada por uma OS, e ela tem esses dois âmbitos, né? Da parte ambulatorial e a parte de urgência, é que todo mundo fala muito mais da parte de urgência, mas também faz a parte ambulatorial, ela dispõe as agendas, toda a regulação que é feita, porque as vagas disponibilizadas, por exemplo, de consulta pelos hospitais em si, elas são disponibilizadas num bolo, vamos dizer, olha, eu dei 100 vagas numa especialidade nesse mês. Essas vagas, elas são disponibilizadas por esse sistema, que é online, que é o do CROSS, e essas vagas vão aparecer para o DRS. Quem distribui as vagas para os municípios não sou eu. Não sou eu que defino quantas vagas vão para cada município. Isso é particularidade do DRS. Ele que avalia a necessidade ou o critério de cada distribuição da agenda. Porque é o agente público dessa história, natural então, que seja. Muitas vezes, quando todos têm necessidade, qual que é o critério que se usa? A base populacional. Então, faz essa relação, quanto que tem de população para quanto vai receber de vagas. E, às vezes, o critério tem que ser modificado de acordo com a análise, porque, às vezes, você vai distribuir em relação à necessidade, mas, particularmente, você tem um município que, daquela especialidade, ele tem um médico lá. Então, por que ele vai receber aquela vaga da especialidade se ele não tem necessidade? Então, é redistribuído para outros que têm. Então, essa inteligência, vamos dizer assim, de fazer essa distribuição, essa regulação dessas vagas, é do DRS. É feito pelo Estado. Feita pelo Estado. Qual é o papel de gestor do lado de cá da unidade? Estamos vinculando aqui ao nosso perfil quase pedagógico junto ao HEB de Bauru, eu tenho uma quantidade física de cirurgias cardíacas durante um determinado período, ou não é assim que funciona, distribuído em cotas por municípios desta especialidade? Tá, então é assim, das cirurgias em si, vamos pegar o exemplo das cirurgias, eu tenho uma meta para cumprir naquele mês, mensalmente, do número de cirurgias eletivas e de urgência. O que muitas pessoas falam assim, então quando você atingiu sua meta, você fecha a porta e acabou. Não, a gente não faz isso, tá? Poderia fazer? Poderia. Sim. Só que não é a nossa realidade, por quê? Você ganha por produção, obviamente. Não, e o que eu também passo... Não é remuneração, não. É porque assim, eu preciso cumprir aquela quantidade. Se eu não cumprir, eu posso ser penalizada. Agora, se eu fizer para mais, eu não sou paga para mais. Então, isso realmente as pessoas falam assim, então você atingiu, você vai parar de fazer. Como é que vocês fazem essa gestão de acordo com a questão? Porque tem custos envolvidos nesse procedimento. O que a gente faz hoje em dia é o que vem de urgência e emergência, a gente não bloqueia de forma alguma. Porque a gente está vivendo uma situação que a gente tem de saúde, e esse caos, como você disse, de não ter a oferta suficiente para a demanda que tem de urgência, que seria muito ruim. E até, eu acho que catastrófico se a gente começasse a trabalhar em cima de números. Então, isso é vamos dizer, uma postura adotada pela própria FAMESP, desde a gestão passada, que era do Dr. Rúbulo e agora pelo Dr. Trajano, para que a gente faça o que for necessário para a urgência, para que faça o atendimento. E para corroborar, para não dizer, mas você está falando isso da boca para fora, não, a gente tem os números, por exemplo, da taxa de ocupação do hospital. Que o ideal seria, vamos dizer, o que seria preconizado pela Organização Mundial de Saúde é que chegasse no máximo a 85% de ocupação. E a gente passa todos os meses, todos os dias. A gente tem taxa de ocupação chega até 96%, 98% diariamente. Dado o limite entre a questão orçamentária, disponibilidade e a demanda aqui no sistema. E essa preconização do OMS não é por conta de orçamento em si. É por conta de segurança de atendimento.
Então, você tem o dimensionamento dos funcionários relacionados a isso, Perfeito. você tem todos os cálculos feitos, porque você tem que ter uma reserva, e isso é preconizado a todos, porque se tiver um desastre, como a gente já teve alguns aqui próximo de acidente de ônibus, algumas outras coisas, que você tem que fazer um atendimento imediato a várias pessoas. Se o seu hospital está superlotado, como você vai dar conta? Então, são coisas que são preconizadas, assim, mundialmente, isso não é nosso, né? Mas, infelizmente... São parâmetros técnicos executivos de gestão definidos em rede. Isso. E, infelizmente, a gente não tem como cumprir. Porque se eu fizer isso, mais gente vai ficar sem atendimento. Neste natural jogo necessário de gestão entre orçamento, obrigações de contrato de gestão, obviamente, ao longo do tempo, vocês desenvolvem uma capacidade de articulação junto ao governo do Estado, falando, olha, nessa especialidade aqui a cota com o nosso contrato de gestão tem superado em muito, vamos discutir uma readequação dos repasses, isso é natural também que ocorra. Isso, trimestralmente a gente tem reuniões na Secretaria de Estado, exatamente para fazer essa prestação de contas. E é o momento que a gente tem para falar para o Estado o que está acontecendo na nossa unidade. E não vamos sozinhos, sempre tem um representante do DRS, porque ele também vai levar qual é a demanda dos municípios, casando com o que a gente está dizendo. Né? Porque falar, o prestador de serviço falar que precisa aumentar, às vezes você fala, poxa, isso daí pode ter algum conflito de interesse. Claro. Agora, o DRS avalizando o que a gente está dizendo, né, então a gente corrobora para o que os municípios estão apontando de necessidade, que a gente vê as dificuldades de gestão. Tá. Tem alguma área que a senhora poderia comentar, ou um procedimento específico, não sei se é o caso de particularizar para procedimento, mas que daquilo que é feito, o cobertor é sempre curto em saúde, né? Não tem jeito que esse grupo gestor dos 38 municípios tenha insistido e seria hoje colocado na mesa como prioridade? Olha, são alguns, mas Okay. eu vou exemplificar um para vocês, e que eu acho que foi até alvo de um inquérito civil, que foi sobre atendimento de neurocirurgia infantil. Ok. Esse já foi discutido, foi aberto esse inquérito, já fomos no Ministério Público até para nos posicionar em relação a isso, juntamente com o DRS, né, e para apresentar propostas de resolução, né, porque realmente não temos esse atendimento aqui. Nós até conversamos com o promotor da área de infância e juventude, o Lucas Pimentel, que tem insistido com isso há um bom tempo. E é ele mesmo que está, né, responsável sobre esse inquérito, e realmente a gente já levou ao DRS, que fomos questionados formalmente pelo DRS, assim, se teríamos condições de atender. Então, nós levantamos toda a necessidade, porque não é simplesmente, hoje eu não atendo, amanhã eu já estou atendendo, porque você precisa de uma infraestrutura para isso. Você precisa de equipamento, você precisa de instrumental, você precisa de mão de obra, você precisa de ter médico capacitado para fazer esse atendimento. Hoje, lá no Hospital Estadual, eu não tenho neurocirurgião. Os neurocirurgiões que tem hoje na rede aqui de Bauru estão no hospital de base. E no hospital de base, você não tem a infraestrutura para atendimento de crianças, você não tem enfermaria de pediatria, você não tem UTI pediátrica. Então, você tem dois serviços que não conseguem, sem uma renovação, vamos dizer assim, uma mudança desse serviço, fazer esse atendimento adequado para esse tipo de tratamento infantil. Para entender um pouquinho mais dessa questão dos atores que a gente fala e da distribuição dos gestores, a porta de entrada é sempre a CROSS, as demandas originárias, lógico, dos municípios, essa lógica de chegada, entrada e saída? Sim, sempre. Não tem como você entrar lá no hospital para fazer um atendimento que não seja regulado. Okay. Então, que seja via ambulatorial ou que seja via urgência. Né? Então, por exemplo, hoje, a gente continuando falando no exemplo da neurocirurgia infantil, então as crianças estão sem atendimento? Não, não estão sem atendimento, porque existe uma rede, lógico, da Secretaria de Estado e que você tem o centro de referência. No caso hoje, quem é referência para esse atendimento é Botucatu. E o questionamento do inquérito é o tempo de deslocamento dessa criança ir até Botucatu para ter um atendimento. Tá? Mas então existe essa rede. Agora, situações visivelmente complexas em muitos dos casos. Né? Exatamente. Então, assim, será que o tempo de atendimento não está sendo um complicante para fazer um atendimento adequado para essa criança? Foi esse o questionamento feito lá pelo Ministério Público, né, para tentar essa resolução. Débora, além dessa questão
de fazer a regulação, essa gestão natural que é permanente ao longo do tempo. Nós temos um hospital consolidado, como a gente comentou, com a sua característica, o seu perfil, que atende essa região, Bauru, Jaú, Lins, dependendo das circunstâncias, isso se amplia ou não nessa bolha de abrangência, que completa 15 anos. Como toda maturação de hospital desse gênero, você apresentou aqui no orçamento estadual do Estado, lógico, algumas demandas já preocupado com a outra fatia de gestão. Olha, o que a gente precisa atualizar ou fazer manutenção, novos investimentos daqui para frente, para que isso não se deteriore. Sim, então, infelizmente, os equipamentos também, eles têm uma durabilidade. Muitos dos equipamentos que estão lá no hospital são desde o início da sua implantação, assim como era o tomógrafo, né? E a gente vê que esse desgaste, por mais que a gente faça manutenções, eles passam a ser descontinuados, você não tem mais peças de reposição. Então, cada vez fica mais difícil de você manter a assistência. Então, agora, a nossa preocupação, enquanto eu trouxe aqui do Orçamento do Estado, é que tivesse essa visão de ampliar e melhorar o investimento para que a gente consiga fazer a aquisição de novos equipamentos e não prejudicar a assistência. Porque a gente tem que garantir assistência, só que não só assistência de qualidade. Senão, você acha que você está tratando um paciente, resolvendo o problema dele, não necessariamente. Claro. Então, você precisa, às vezes, de um tratamento que ia durar menos tempo, você leva mais tempo para conseguir o sucesso no que você estava buscando, né? Então, foi esse título que eu trouxe aqui, para ver se a gente pode ter, então, essa visão do Estado para que modifique. Isso não é restrito do Hospital Estadual. A gente também tem esse problema no Hospital de Base. Na maternidade, como teve agora essa reforma muito grande, os equipamentos já estão sendo substituídos, mas a gente precisa desse olhar realmente para que novos equipamentos sejam trazidos para a gente manter o nosso atendimento. Esse procedimento que foi feito como ferramenta de gestão, que é investimento e manutenção na maternidade, é razoável imaginar o mesmo para o Manoel de Abreu, que tem uma outra situação lá, só para comparar, o Hospital de Base e o próprio HEB. Sim, o próprio Hospital Manoel de Abreu, no projeto, já se prevê os equipamentos novos. Sim. Agora a gente precisa discutir os outros dois que a gente tem. O Hospital de Base está nessa discussão em relação ao hospital, o HC, né, do Centrinho, que se vai passar para lá, o município vai assumir, a gente não sabe ainda muito bem o desenho, né? Mas eu acho que assim, o Hospital Estadual, em sendo esse grande hospital de referência, são 38 municípios ali atendidos, tem situações extremamente específicas, com a comunidade de queimados também, a oncologia está ali dentro, a gente está tratando os pacientes com neoplasia, não podemos deixar de ter um atendimento de ponta para esses pacientes, senão daqui a pouco a gente não vai estar conseguindo fazer o nosso papel realmente de tratar da melhor forma. A gente está falando objetivamente de alguns equipamentos específicos que a senhora poderia citar? Eu acho que todo mundo já tem o conhecimento do tomógrafo, né? Que realmente ele está parado. Acho que também muitas pessoas fizeram até alguns apontamentos aqui de datas, falando que tem mais de um ano que está parado. Graças a Deus não é mais de um ano, porque senão a situação estaria pior ainda. Mas já foi desde novembro do ano passado, realmente, a gente tentou fazer o orçamento de conserto dele, gastamos bastante dinheiro até para tentar conseguir arrumar, mas ele não voltou, realmente ele não tem conserto mais, porque é um dos equipamentos que já tinha 15 anos de idade. Então foi pedido à Secretaria do Estado, foi entregue em mãos do Dr. Geraldo, quando ele veio aqui, o Dr. Pedro Tobias conseguiu um horáriozinho para a gente conversar com ele, e a partir daí foi sim tomada medidas, e já tivemos resposta da própria Secretaria do Estado que ela vai mandar o equipamento para nós. Só que como é um equipamento muito caro, importado, isso leva um tempo, você tem toda a tramitação, até mesmo de alfândega em si, e a previsão que deram para nós, que era a partir do segundo semestre, a gente já estaria recebendo esse equipamento. E ainda tem que fazer toda a preparação da sala dele em si, para ele começar a ser montado e fazer os testes, para ele começar a fazer todos os exames adequadamente. E o que prometeram para nós é um equipamento de ponta, muito superior ao que a gente tinha. E para nós é excelente, porque a gente consegue melhorar um pouquinho mais a assistência, a qualidade que a gente está fazendo. Legal. Uma visão aqui de um parêntese para emprestar, lógico, sua experiência como gestor e também como médica profissional da área. Eu me lembro de uma entrevista que
fiquei guardado lá atrás do então secretário estadual e também médico Barradas. Sim. E ele falou sobre essa visão hospitalocêntrica que nós temos de cultura, e dada as novas tecnologias, a própria medicina e a formação acaba naturalmente tendo investimentos vultosos para poder ter estruturas de serviços nesse ponto. Você está falando de equipamentos de milhões de reais da escala de valores. No equilíbrio desse jogo entre essa visão cultural hospitalocêntrica nossa e as discussões que já são demarcadas no tempo de necessidade de serviços básicos, que é de responsabilidade do município na área preventiva, a senhora vê alguma lógica de equilibrar um pouco o jogo? Lógico, isso demanda muito tempo, não é o caso? Eu acho que é uma estratégia bem de longo prazo. Eu acho que as pessoas, é interessante que elas entendam isso. Eu acho que começou a ter mudanças. Agora a gente tem 2 universidades, 2 faculdades de medicina na cidade que tentam quebrar um pouco essa visão hospitalocêntrica. Porque a metodologia de ensino agora que está sendo aplicada é diferente. E nessa metodologia os alunos já vão ter, desde o início da sua formação, contato com a rede básica de saúde e com a prevenção de doenças. Na minha época, da minha formação, a gente não tinha esse contato. Não vou dizer que não tinha nenhum, existia como projetos de extensão em si, mas não tinha isso tão incutido como base de sua formação médica. Então, os médicos formavam sempre com a visão de vou trabalhar no hospital, que é lá que eu consigo resolver o problema do paciente. E hoje a gente está vendo um caminho inverso. Eu preciso de prevenir para que esse paciente não fique doente. Então, essa linha de raciocínio é que a gente acredita que seja melhor, porque senão a gente só trata a consequência dentro do hospital. E a gente não quer que as pessoas adoeçam. Ou seja, tem um horizonte aí sim dentro da cadeia pública de saúde que a cidade precisa fomentar e materializar e potencializar agora, de mudança até desses novos atores, do futuro Hospital das Clínicas vinculado à USP, a mudança ou não do hospital de base, mas o fato é que é concreto que a gente possa, no tempo, inclusive com faculdade particular, através da Uninove e da USP, como é conhecido da cidade, ter um novo parâmetro daqui para frente dessas relações. Sim, e até mais do que só a relação médica em si, do entendimento, que não vamos deixar toda a culpa como se o médico que causou isso, não. A gente tem uma cultura da população, em que, basicamente, você conhece as pessoas e fala assim, quem que efetivamente vai fazer uma consulta preventiva? Você tem aquelas pessoas que, a partir do momento que tem algum sintoma, é que resolvem procurar o médico. Então, eu vejo muitas pessoas que são hipertensas, diabéticas e que não dão importância para isso. Eu tomo remédio, mas hoje não vou tomar, não tô passando mal. Então, por que eu vou tomar o remédio? E não entendem da importância que aquilo vai causando problemas ao longo dos anos, dos dias em si no seu organismo, até culminar com infarto, até culminar com um AVC, um derrame. E enquanto as pessoas não enxergarem isso, é uma mudança cultural. É difícil você fazer mudança cultural? Não tenho dúvida que é. Eu falo que o hábito que a gente toma é muito difícil de ser mudado, mas não impossível. Mas o fato é que as pessoas não precisam, e não dá para desconsiderar depois, por mais concreto e prático, racional que possa ser essa observação, de que essa cultura interfere sim diretamente no cobertura curto que nós estamos falando. Exatamente. Porque o uso e o custo de investimentos que seriam desnecessários, lógico, com o argumento óbvio de precaução no sistema, interfere nessa lógica. Eu vou dar o exemplo da minha especialidade mesmo, porque eu sou pneumo e eu trato muitos pacientes asmáticos. E grande parte deles chega para mim em crise porque não estou usando o remédio. Mas por que você parou de usar o remédio? Porque eu estava bem. E aí você vê que se você não usa medicação e não fica controlado, você tem prejuízos não necessariamente naquele curto espaço de tempo que você parou de usar a medicação, mas depois de alguns meses, às vezes a crise que você vai ter vai necessitar de internação. Quanto custa para você ficar internado? Porque você imagina toda uma estrutura em que você tem profissionais 24 horas para te atender, todas as medicações que passam a ser injetáveis, que são mais caras do que os remédios que a gente usa ambulatorialmente. Então, tudo fica mais caro. E não só em relação a custo, mas você imagina na sua vida. O que você poderia estar tratando em casa, você vai perder, vamos dizer, dias de trabalho, de sossego, da tua qualidade de vida ficando internado.
Uma outra questão aqui, dada a questão de filas, por exemplo, para procedimentos de consultas especializadas ou exames, é entender a lógica de como funciona, porque aqui tem o AME, né? Em Bauru, além de cada unidade ter uma lógica própria, de acordo com a sua atuação diária. No caso do HEB, como é que funciona essa relação de filas para exames ou alguns procedimentos? Diagnose, lógico, e hospital. Então, se a gente tratar nessa mesma linha, né, a gente de novo vai falar assim, olha, o problema é de oferta e demanda, né? Você tem uma demanda muito grande, uma oferta baixa ou abaixo do necessário em relação a especialidades. E muitas vezes eu vejo algumas consultas que são demandadas pelas especialidades que às vezes não teriam a necessidade imediata. Aí você tem um outro problema que é priorização dos pacientes. Se você não tem serviço suficiente para todo mundo, você precisa de alguma forma, você classificar esses pacientes entre mais prioritários e não prioritários. Sim. Quem faz isso? É o prestador de serviço? Não. Não é. Todo Não mundo é. tem uma fila gigantesca para ressonância Exatamente. magnética, mas quem está com o joelho estourado e quem está com alguma fissurinha lá. Então, quem faz essa priorização não somos nós, são os próprios municípios, porque eles conhecem os munícipes, eles conhecem o que foi feito de encaminhamento. Então, eles selecionam lá e falam assim, olha, esse é prioritário, eu preciso agendar ele antes. Embora ele não esteja esperando há tanto tempo quanto o outro, mas se ele esperar um pouco mais, ele tem uma consequência muito mais grave. Okay. Então, isso é realmente um papel da regulação dos municípios, não dos prestadores de serviço. O que a gente pode ajudar é realmente capacitar os médicos que estão ali na rede de atenção básica de patologias, vamos dizer assim, de especialidades em si, que não precisariam de imediato serem atendidas pelo especialista. Okay. Por exemplo, vou usar de novo a pneumologia, paciente que tem uma asma leve, que a gente classifica como leve, ela não precisa de estar dentro de um hospital, como o hospital estadual, para acompanhamento. Eu, enquanto pneumologista, eu posso treinar e capacitar os médicos da rede para atender esse tipo de paciente. Porque aí eu consigo deixar dentro do hospital quem realmente é mais grave, claro, que tem patologias mais graves que precisa do especialista. O AME entra no meio da questão. Como? Para mandar para o hospital estadual, vamos dizer, você tem muitos pacientes que já acompanham lá, então a sua capacidade de ver pacientes novos é menor. O AME, ele não faz acompanhamento, mas ele faz essas consultas com os especialistas. Então, se o médico lá da ponta da rede de atenção básica tem dúvida se esse paciente tem uma asma leve ou uma asma grave em si, o que ele faz? Ele manda para o AME, para o pneumologista que está lá, para avaliar e ajudá-lo no diagnóstico e na conduta. Então, o médico do AME tem um papel de confirma o diagnóstico desse paciente e devolve para a rede, caso ele seja de uma complexidade mais baixa, como eu dei o exemplo da asma leve, dizendo assim, olha, você vai tratar desta forma e se precisar você reencaminha que eu te ajudo. Agora, se realmente ele viu que esse paciente tem uma patologia mais grave e precisa de um acompanhamento de perto com o especialista, o próprio AME vai encaminhar para o serviço de referência. Legal. Nesse caso da pneumologia, seria um hospital estadual. Por óbvio, para ser muito prático aqui, nos casos em que depende do exame especializado para decidir sobre o procedimento cirúrgico ou não, isso é um gerenciamento que acaba interferindo lá na ponta do serviço do hospital. E não necessariamente o médico que está na rede precisa mandar para o especialista, ele pode pedir só um exame. Se ele falar, não, eu tenho capacidade de definir se eu tiver esse exame aqui para me ajudar. Okay. Então, ele pode pedir só a realização do exame no AME ou no hospital estadual. Débora, aproveitando sua experiência aqui, emprestando uma contribuição à questão da visão da cadeia de saúde, há uma expectativa positiva, felizmente, de que esses novos serviços ou essas novas estruturas da saúde que vão demandar algum tempo ainda, como o Hospital da USP, a faculdade particular também privada, vinculada ou não ao município com serviço especial, vai gerar essa demanda que você já comentou de atenção médica logo na formação do médico ao longo do tempo. Tem uma pesquisa, tem várias pesquisas que apontam que nos lugares onde tem cursos de medicina em nível de graduação, a demanda de fixação de mão de obra é percentualmente melhor no tempo, já é um ganho, mas há também uma aposta na potencialização chamada cadeia de serviços públicos de saúde no tempo, inclusive na área de insumos, de estruturas de suporte.
Como gestora, você enxerga essa potencialidade também? Ou nós estamos sonhando demais? Não, isso é fato. Eu também enxergo dessa forma. Eu acho que a gente, agora aqui em Bauru, vamos dizer, eu estou aqui há alguns anos, eu vim para cá em 2005 e sempre trabalhei junto ao SUS, né? Ok. E eu vi muitas especialidades, por exemplo, que a gente tinha uma dificuldade imensa de conseguir profissionais e que agora a gente tem já uma situação menos pior. Mas eu acredito que, tendo os cursos de medicina aqui, isso vai acabar atraindo. Você tem desenvolvimento para a cidade, você atrai mais os médicos de especialidades que a gente não tinha, né? Então você acaba crescendo com isso, né? E a cidade se desenvolve também por conta das universidades. A gente sabe porque Claro. Bauru é uma cidade praticamente universitária, né? Sim. Então você vai ter mais 2 universidades de peso, né, que vêm para cá. E realmente eu acho que vai crescer, você vai aumentar a quantidade de mão de obra e você vai ter mais possibilidades de tentar sanar esses problemas de saúde pública, tanto na prevenção, que eu acho que é o grande foco que agora está mudando para cá, não só hospitalocêntrica, né? Porque aqui em Bauru, se você for pensar, a gente tem vários hospitais do estado, Sim. mas apesar disso, a gente não pode dizer que não tem problemas de saúde pública. Então, será que realmente ter hospitais é a solução? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Talvez não seja a resposta para tudo os hospitais. Okay. Acho que a gente precisa realmente acreditar que a gente vai ter uma mudança de pensamento, de formação médica e também mudança cultural com a população. Porque o papel desses alunos não vai ser só passar ali na unidade básica e ver o paciente. Eles vão fazer campanhas de prevenção, eles vão entender o que aquela região de saúde tem necessidade, região que eu digo até no município em si, e podendo estender para todos, porque em Jaú também tem uma faculdade de medicina, né? Distritalizar uma cidade de porte médio desse tamanho. Você começa a destrinchar um pouco melhor quais são as razões de adoecimento daquela população. Por que isso está acontecendo? Por que não está tendo efetividade, vamos dizer, numa medida ou numa campanha preventiva que você tenha junto ao município para aquele tipo de paciente? Você não está tendo adesão. Por que não está tendo adesão? Acho que são muitas questões que a gente vai levantar e ter possibilidades, que eu acho que quanto mais gente pensa na solução, melhor a gente consegue caminhar nas possibilidades. E por indicadores, só para lembrar aqui como referência, que às vezes a gente esquece de citar no meio, a gente está falando de saúde pública assim, para uma cidade desse porte, 380 mil habitantes, que só agora, felizmente, mas só agora, o fato é concreto, vai conseguir fazer saneamento básico, tratamento de esgoto, que tem indicadores visíveis, que tem repercussão sobre essa rede de serviços. E isso faz parte do SUS, né? A gente fala Sistema Único de Saúde, todo mundo só enxerga consulta, exames e internação, mas isso é o básico do Sistema Único de Saúde, é realmente a prevenção. Essa visão muito mais em indicadores em si e vamos dizer, direcionamento das políticas de saúde baseada nesses indicadores. Quando a gente falou de cotas lá atrás, a proporcionalidade populacional do município, lógico, junto com a engenharia de gestão com a demanda, é levada em conta. Sim. Então, assim, quando você fala em consultas ambulatoriais, exames em si, a gente tem essa distribuição que é feita pelo DRS, que ou é por critério populacional ou com alguns ajustes caso o critério populacional não seja a melhor ferramenta, mas tudo isso discutido nesses colegiados. Agora, quando a gente fala de internação, muda um pouco. Por quê? Aí é por demanda. Sim. Não tem como eu falar assim, olha, as vagas de Bauru já foram atingidas de internação nesse mês. Não existe, né? Então, realmente quantas pessoas chegaram ali para ser atendidas, as fichas são inseridas, então, nesse sistema de regulação que é da CROSS, e lá é regulado conforme priorização de urgência e o tempo, cronologicamente. Então, Claro. Muitas pessoas não entendem e falam, poxa, mas tem um que está esperando lá há 2 dias, 3 dias para internar e chega um outro e passa na frente. Por que passou na frente? Então, existem critérios médicos, técnicos, que também não sou eu que determino enquanto prestador de serviço. Isso é feito na central de regulação, que é de acordo com o que o médico está vendo lá na urgência, no pronto-socorro, na UPA em si, ele vai preencher aquela ficha e colocar os critérios de gravidade. E essa regulação é feita baseada nesses critérios. Agora, é só para o hospital estadual e só para o hospital de base? Não.
O central de regulação é exatamente para tentar achar vagas na região inteira. Então, muitas vezes, você tem uma possibilidade de internação, uma vaga cedida na cidade de Promissão, ou de Pederneiras, ou de Jaú, ou de Agudos. Então, esse paciente é direcionado porque sabe-se que nesses locais eles têm capacidade de atendimento com qualidade daquela situação que o paciente tem. Um pormenor dessa rede, a transferência física de transporte do paciente é de responsabilidade do município? Do município. Sim, do município. E só complementando para as vagas de UTI, que são um problema sério também que a gente tem e são patologias urgentes, mais graves, isso é regulado até no âmbito estadual. Tá? Você tem, hoje em dia, pacientes que vão parar lá na Baixada, porque conseguiu uma vaga lá. Né? Mas por quê? Porque ele precisa dessa vaga para sobreviver. Não podemos ficar contando só com a vaga que a gente tem aqui na cidade. A gente precisa ver o que é disponível na região ou até mesmo fora daqui da região. Tá. Aí essa demanda, ela quando nasce no centro de urgência, para usar o dia a dia aqui, e ele entra para a central de vagas, destinou a unidade, seja ela qual for, lógico, dentro dessa lógica toda que envolve elementos técnicos e especializados, inclusive, esse tempo de demora, uma vez disponibilizada a vaga, também ele é minimizado ou não pela função de gestão do município. Exatamente. Então, de colocar esse paciente disponível dentro dessa unidade. Isso, porque muitas vezes a gente vê que o entendimento das pessoas é assim, mas eu moro aqui em Bauru, a vaga tem que ser em Bauru. Não é assim que funciona. Gente, eu já penso o inverso, é lógico que todo mundo gostaria que estivesse, seria muito mais fácil. Agora, se não tem disponível, você tem que confiar que alguém conseguiu alguma vaga disponível para ele em algum local da região. A gente não pode chegar ao ponto de bater o pé e falar, não vou porque eu quero que seja aqui. Isso está sendo disponibilizado uma vaga em um serviço de qualidade para você que precise daquele tipo de atendimento. A gente não citou aqui, mas só para lembrar, entre outros tantas funções da Débora como executiva, além de ser médica na área que ela já citou, enfim, os protocolos todos, né, de cuidar de investimentos, manutenção, os protocolos que têm que ser cumpridos do ponto de vista de controle sanitário interno dos hospitais, tudo isso faz parte da atribuição de um hospital do porte do HB de Bauru. Sim, e todos eles auditados pela Secretaria de Estado, né? Então, tudo que a gente faz lá, a gente não faz por conta própria, né? E como eu te disse, tem as avaliações trimestrais que a gente faz tanto em relação à quantidade, que são os indicadores de quantidade em si, numéricos, de produção, como tem os indicadores de qualidade. Então, somos auditados também para se aquele atendimento que a gente está fazendo tem qualidade em relação à execução dele. E entra, inclusive, questões específicas nessa relação de auditorias, como, por exemplo, as questões de contaminação, bactérias, lógico, tem tudo protocolo técnico para isso. Sim, você tem os protocolos do pessoal que a gente chama de CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que também entra no controle lá no indicador de qualidade, assim como o índice de mortalidade. Também. Dependendo se o índice de mortalidade está fora do padrão, ele vai ver o que está acontecendo, vai nos questionar, vai ver se a gente está fazendo alguma coisa fora do que é recomendado pelas sociedades, conselhos que a gente tem. Débora, muito obrigado por você ter repassado conosco aqui, quase uma função didática, mas essencialmente fundamental para que a gente entenda os atores, os serviços e possa também contribuir com a nossa missão pública de levar a informação para quem está em casa precisando eventualmente de problema de saúde. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu acho que é um assunto muito importante que a gente tem para discutir e me coloco à disposição para outras dúvidas que vierem a ter, para a gente tentar melhorar o entendimento de todos e a relação que a gente tem da área da saúde. A gente está gravando aqui no período conhecido e esperado de seco do ano e há uma grita aqui nossa, por exemplo, a gente tem repetido até de forma pedagógica, de novo, a questão das queimadas urbanas é a tua área, a questão de pneumologia. Aumenta o número de serviços lá na ponta em função... As pessoas queimam muito na área urbana. Nessa época agora do ano, do inverno, né, você tem tanto o clima seco, o frio, que a gente não está sentindo tanto esses dias, mas é uma grande possibilidade do frio, e as queimadas em si, que acabam acontecendo muitas
por realmente terem colocado fogo, outras Falta até educação que não. no dia a dia. E você imagina então que você já tem todo esse estresse para a sua árvore, né, respiratória, o seu sistema respiratório em si, e que você tem mais uma agressão que é a fumaça. Então, realmente, as pessoas se aglomeram, começa a ter muito mais a passagem de vírus, né, a transmissão dos vírus entre as pessoas. Então, nessa época do ano, a gente tem muitas internações por causa respiratória. E está todo mundo com medo do H1N1, falando sobre isso, e não é só eles, tem outros vírus também e bactérias que podem causar, né, doenças respiratórias e que é mais propenso realmente nessa época do ano. E além disso, aumentam também os índices de queimaduras, né? Então, realmente a gente faz campanha em relação a isso, a gente vê que começa a superlotar nossa unidade de queimados também, que nós somos referência na área de queimados, não só aqui para a região, mas estadual e nacional. Então, é um centro bem grande que a gente tem aqui de queimados, graças a Deus muito bem qualificado, né? E que a gente faz, e realmente nessa época, muito mais atendimentos do que o nosso habitual. Muito obrigado à diretora executiva do Hospital Estadual de Bauru, HIB, a Débora Maciel Cavalcante Rosa. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.